Olá, boa noite. Veja no Brasil TV deste sábado, 19 de fevereiro. Petrópolis entra no 5º dia de buscas depois da tragédia. Em Minas Gerais, a Defesa Civil calcula que quase 10 mil pessoas estão fora de casa por causa das chuvas. A polícia investiga a morte de 2 crianças no Distrito Federal. E ainda a restauração da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que reabriu as portas hoje em Mariana. Agora no Brasil TV. As equipes de resgate entraram hoje no 5º dia de buscas em Petrópolis, na região serrana do Rio. O número de mortes chegou a 140 agora à tarde. Quase 200 pessoas ainda estão desaparecidas. Deus esteja nos orientando, Senhor, me dando direção, Senhor, para irmos, Senhor, no local certo. Qual o tamanho do amor e da força de um pai? A resposta é essa imagem, que se repete há 4 dias. Eu não estou vendo buscas, cara, pelo rio, cara. Eu sei que tem muitas pessoas que estão concentradas em áreas mais que caiu mais, tem mais mortes, tudo bem. Mas meu filho também está aí, né? Meu filho e várias outras pessoas, crianças. Entendeu? Eu não estou vendo buscas pelos rios. Eu estou rodando a cidade desde o primeiro dia que aconteceu isso, na terça-feira de noite. E até hoje não vi um bombeiro dentro desse rio. Aí agora conseguimos arrumar esse grupo e vamos procurar achar o Gabriel. Nós temos que achar ele. Ele desce a margem do rio, procura e desaba. Mas continua incansável. O Gabriel é uma pessoa muito especial, uma criança especial. Uma criança que não tem como ficar sem ele. Eu só vi ele em cima do ônibus, caindo, o ônibus caindo. Essa imagem fica na minha cabeça dia e noite. Estudioso, trabalhador, amigo. Se você precisasse dele, podia contar com ele. Eu preciso encontrar muito ele, muito. Sem ele, eu não consigo viver sem ele. O Gabriel tem 17 anos. Estava em um dos ônibus que foram arrastados pela enxurrada em Petrópolis. Os pais reconheceram o rapaz pelo vídeo. Ele sai pela janela, aparece no alto do ônibus, tentando se equilibrar e ajudar outras pessoas. Mas o ônibus afunda e ele é levado pela correnteza. Gabriel tinha ido trocar uma mochila e quando estava voltando para casa, desabou o temporal. A família já esteve em todos os hospitais, no IML. Há 4 dias procura sem parar. Hoje, essa busca desesperada ganhou reforço de parentes, amigos, até de desconhecidos que ouviram o apelo e vieram ajudar. Com botas e cordas, eles descem à margem do rio, tentam encontrar na dor forças para continuar. A gente sabe que é difícil, né? Mas não é impossível. A gente quer achar ele de qualquer jeito, vivo ou morto, mas tem que achar ele. Sabemos que tem muito tempo já, né? 4 dias, 4, 5 dias. Mas não vai desistir. Uma angústia que comove até quem não conhece a família. Aí vem ajudar, estou aí ajudando aí, que Deus ajude a gente. Mas o propósito é encontrar o Gabriel. Solidariedade é importantíssima nesse momento. Muito importante. Tomara que Deus, Papai do Céu, ajude a gente aí. Com um olhar ainda perdido no sofrimento e no cansaço das buscas, a irmã mais velha pede ajuda. Não tem nenhuma autoridade procurando com a gente, ninguém dando um apoio, nada. Por mais que apareça na televisão, em tudo, não tem. Eles estão focados muito em um lugar, não falando que não tem necessidade disso, mas tem que saber separar um pouquinho as coisas. Tem que fazer uma varredura nos rios e não fazem. O importante é a gente achar. Mas a gente ainda tem esperança de que vai encontrar ele preso em algum lugar pedindo ajuda. Milagres acontecem. Enquanto não achar, a gente não vai parar. A gente vai achar. Muita tristeza. A gente não sabe como é que vai ser a vida sem ele. E no meio dessa tragédia, uma corrente de solidariedade se formou para ajudar as pessoas que perderam tudo com os deslizamentos. A mesa de casa virou um balcão de produção. Monta o sanduíche, embala, empacota. E de repente as caixas estão cheias de kits com lanche. A gente estava até anteontem se sentindo muito triste, muito deprimido com tudo isso. E quando a gente viu a oportunidade de começar a ajudar, essa tristeza ela foi embora. Porque a gente estava conseguindo fazer alguma coisa por quem precisa. O trabalho começa bem cedo. 5h30 a gente já estava acordado para botar a mão na massa. Até as crianças ajudam. E o Miguel é o mais exigente.
Quanto melhor for, quanto mais higiênico, quanto mais... como que pode... Caprichado. Isso, caprichado. For, melhor é. E quanto mais rápido também, porque mais pessoas vão poder encher a barriga mais rápido. E a gente vai conseguir construir uma grande mobilização. Mas quem ajuda também vive o outro lado da tragédia. Muitos voluntários estão sem ter onde morar e foram abrigados por parentes. A gente ainda não tem certeza do que realmente está acontecendo. Caiu uma barreira ali no alto da montanha. A gente está precisando que a Defesa Civil vá lá e avalie para a gente. E tá num cenário de tanto medo que ninguém pagou para ver e ficar esperando, né? Mesmo com tanta incerteza, lá vão eles entregar as doações para quem faz o trabalho voluntário na busca pelos desaparecidos. Antes mesmo de chegar ao ponto de apoio, os kits vão sendo distribuídos. Opa! Valeu! Show, valeu, fica com Deus aí, tá? A partir desse ponto aqui, os voluntários não conseguem mais subir de carro. Então eles mesmos vão a pé, com as caixas nas mãos, para levar os donativos até o ponto de apoio que fica na base do morro. O ponto de apoio, na verdade, é a casa da Márcia. Ela também perdeu amigos e conhecidos, mas não pensou duas vezes em abrir as portas para ajudar quem precisa. A sensação é que eu estou fazendo pouco, perto da dor de quem perdeu um filho, um pai, uma mãe, um irmão. Eu tenho pessoas que eu fiz o casamento e morreu, sabe? Eu batizei e morreu. Então, assim, é muita dor. A gente não está tendo tempo nem de sofrer, porque a necessidade é muito grande, Merecido. Moradores de várias cidades de Minas Gerais estão tentando se recuperar dos prejuízos causados pela chuva ainda do mês de janeiro. Ítalo perdeu tudo na chuva do mês passado em Juatuba, na região metropolitana de BH. Quando tentava retomar a vida, a lama invadiu a casa novamente. Essa agora que dessa vez não conseguiu tirar as coisas a tempo. Só que a situação é muito barro, negócio, cerca, tudo, muro que caiu. Minas Gerais é um dos estados que mais tem sofrido com a chuva. Em Betim, também na região metropolitana de BH, os moradores tentam recomeçar a vida. É como se tivesse que nascer de novo estando velha. Entende? É isso. E aí quando a gente vai falar, a gente sente até falta de ar, porque é a história da gente toda que fica na lama. O temporal que atingiu a cidade em janeiro afetou 36 mil pessoas. Quase 10 mil tiveram que sair de casa. E muitas ainda dependem de ajuda. Colchões, roupas de cama, produtos de limpeza, higiene pessoal, cesta básica. Tudo é bem-vindo. Agentes da prefeitura vão de casa em casa fazendo o cadastro de moradores. Na casa da Ashley, as doações têm sido fundamentais. Só eu trabalho, minha irmã é pequena, ela tem 10 anos agora, meu pai também não trabalha e minha mãe também não. Mais de um mês depois da tempestade, esta é a situação da casa da dona Cristina. A aposentada pede ajuda. Eu não tenho geladeira, eu não tenho sofá que estragou, fogão também entupiu, eu não tenho nada. Na casa do Jânio, a água chegou ao 2º andar. Ele e a mulher calculam um prejuízo de quase 50 mil reais. Eu pedi a Deus tentar recomeçar do nada, né? Lutando, trabalhando para continuar a vida. E por causa dessa chuva, Minas Gerais tem hoje 110 pontos de interdições em rodovias que cortam o estado, segundo a Polícia Militar Rodoviária. E a Polícia Civil investiga 2 casos envolvendo a morte de crianças dentro de casa no Distrito Federal. Um deles foi no Recanto das Emas, onde uma criança chegou na UPA já sem vida. O caso aconteceu na quadra 803 do Recanto das Emas. Hoje cedo eu tentei falar com a mãe da criança, mas não havia ninguém na casa. Pelo que se vê na garagem, dá para imaginar a correria que foi ontem à tarde para tentar salvar a menina. Segundo o delegado aqui da 27ª DP, a mãe contou que estava do lado de fora da casa com alguns parentes quando o tio sentiu falta da sobrinha de 3 anos e foi atrás. A menina estava caída na cozinha, perto da geladeira.
A mãe disse que a filha levou um choque elétrico porque no cômodo tinha um fio solto. Aí ela correu com a criança para a UPA do Recanto das Emas, mas a filha não resistiu e morreu. Lá na UPA, o médico que constatou a morte da criança resolveu ligar para a Polícia Militar. Segundo os PMs, ele afirmou ter visto sinais cicatrizados de uma suposta violação sexual na criança. Por isso, a mãe, o tio e um outro homem que estavam na casa foram levados à delegacia. Todos, em depoimento, negaram qualquer tipo de abuso e voltaram a afirmar que a menina tinha sofrido uma descarga elétrica. O delegado disse que já ouviu a família nas investigações e relatou que durante o depoimento a mãe estava desesperada por causa da morte da filha. Segundo ele, a mãe disse que ontem mesmo tinha sido o dia mais feliz da filha porque conseguiu juntar dinheiro e comprar um tablet que ela tanto queria. Essa é a segunda morte envolvendo uma criança dentro de casa em menos de 24 horas aqui no DF. A Polícia Civil investiga também outro caso, em que bombeiros e SAMU foram chamados para socorrer um menino de 1 mês e meio por volta do meio-dia de ontem. A família mora na quadra 32 do setor Pessul, em Ceilândia. Os bombeiros tentaram reanimar o bebê por meia hora, mas ele não resistiu. A polícia ouviu vizinhos e os pais disseram que ele engasgou enquanto dormia. O laudo da perícia com a causa da morte deve ficar pronto na segunda-feira. Tivemos uma cuidado muito grande de pegar uma opinião preliminar com o médico legista da Polícia Civil, onde ele nos deixou bem claro que é uma probabilidade muito grande aí de ter sido realmente acidental, ou seja, que o neném morreu por sufocamento. As partes todas já foram ouvidas, a gente está dependendo agora somente desse laudo definitivo para fazer a conclusão do inquérito. E começou oficialmente hoje no estado de São Paulo a Semana E de Vacinação, que vai oferecer a vacina contra a Covid nas escolas. A ideia é aumentar a cobertura vacinal entre as crianças de 5 a 11 anos. Os alunos precisam somente de um termo de autorização dos pais ou responsáveis que não precisam estar presentes na hora da vacina. Cada cidade tem autonomia para definir se vai aderir e como vai ser o cronograma. 3 capitais e o Distrito Federal começaram a aplicar hoje a segunda dose da vacina infantil contra a Covid. A Isabela e a Giovana não querem se desgrudar, nem na hora de tomar a vacina. Mas a diferença entre as duas é de 2 anos de idade. A Giovana ainda vai ter que esperar algumas semanas para tomar a segunda dose. Para a Isabela, chegou a hora. Faz um tempo já foi, que ela falou, mamãe, eu esperei tanto tempo para tomar a vacina, agora que se pode tomar, eu quero tomar hoje. Contato direto com várias outras crianças, estão de máscara o tempo todo, mas tendo a segunda dose já fica um pouco mais, os pais ficam mais tranquilos, certamente. O Gabriel tem super-herói na máscara, na camiseta, mas na hora de tomar a vacina, herói mesmo é o pai, que dá aquela força. Vamos lá? Vai, vem aqui. Vai lá, pai. Vai lá. Ô, pai. Super seguro e é um privilégio poder fazer isso daí, tá? Então ter disponibilidade da vacina e se vacinar tem que ser feito. 77 mil crianças de São Paulo já podem tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Elas tomaram a primeira dose da Coronavac há 4 semanas. Nas capitais Salvador e Campo Grande, o sábado também é dia de aplicar a segunda dose de Coronavac. No Distrito Federal, 15 mil crianças também já podem completar o esquema vacinal. Como para todas as faixas etárias e para todas as vacinas que temos, o esquema de vacinação, quer dizer, o número de doses previsto para aquela vacina é fundamental para uma proteção adequada. Então, uma criança que já está na época de receber a segunda deve receber na data ou mais perto dessa data possível. Em Goiás, o dia de mutirão para vacinar as crianças que ainda não tomaram a primeira dose da vacina. Só uma em cada 5 crianças do estado foi vacinada. Se você não tomar a vacina, vai ficar doente, aí vai ter que ficar de máscara para sempre. Em Boa Vista tem a chamada viradinha da vacina, para aumentar a vacinação das crianças também. Só pouco mais de 6 mil das 45 mil crianças da capital de Roraima se vacinaram. Diferentes coberturas vacinais nos diferentes municípios brasileiros é uma preocupação. Enquanto não tivermos o Brasil todo com uma boa cobertura vacinal, o risco de novas ondas sempre permanece. E a seguir, parentes e amigos das vítimas do rompimento da barragem da Vale participam de lançamento do livro que conta os bastidores da tragédia.
Brasil TV de volta e a gente fala do livro Arrastados, que conta os bastidores do rompimento da barragem da Vale na mina do Córrego do Feijão em 2019. O lançamento foi ontem em Brumadinho. Num dos trechos do livro está a história que Josiane jamais quis ver escrita, sobre a irmã dela, Eliane, que morreu soterrada pela lama, grávida de 5 meses. Eu lembro que a minha ansiedade de ler era tanta que eu li primeiro os capítulos que falavam da minha irmã e depois voltei a fazer toda a leitura. Foi contada partes que a gente não tinha nem noção de como era, né? É um relato muito forte, muito fidedigno. O lançamento de Arrastados, os bastidores do rompimento da barragem de Brumadinho, o maior desastre humanitário do Brasil, da jornalista Daniela Arbex, foi no Centro de Convivência dos Familiares de Brumadinho. Um momento cheio de emoção. Essas 328 páginas são resultado de mais de 300 entrevistas com sobreviventes, parentes de vítimas, bombeiros, moradores de áreas atingidas pela lama. Um relato que resgata as primeiras 96 horas após a tragédia que destruiu tantas famílias. Os leitores conseguem saber onde estava cada trabalhador quando o tsunami de lama passou por cima de tudo. Então o livro ele é impactante nesse sentido. Ele é um livro denúncia, mas ele é um livro também que resgata a nossa humanidade. Nós também voltamos um pouco no tempo para entender quais foram as decisões que a mineradora tomou para que o 25 de janeiro de 2019 ocorresse ao meio-dia e 28 minutos e 24 segundos. O rompimento da barragem deixou 270 mortos. 6 vítimas ainda não foram encontradas. Para quem perdeu pai, mãe, irmão, parentes e amigos na tragédia, o livro é mais um instrumento para impedir que tanta dor caia no esquecimento. Para a gente agora ter esse lançamento do livro, fazer esse resgate dessa história, a história desse crime, é trazer à tona de novo que a gente está aguardando 3 anos de justiça. A gente tem que lembrar que isso foi um crime e crime tem punição. Todo crime tem punição, esse tem que ter. Em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, a tradicional Festa da Uva está de volta. No ano passado, ela ficou suspensa por causa da pandemia. A Festa Nacional da Uva é retomada após 2 anos de adiamentos por conta da Covid-19. Nessa 33ª edição, são esperados mais de 800 mil visitantes. Para acessar o Parque de Exposições, todos devem usar máscara, passar álcool gel e apresentar o comprovante vacinal, com pelo menos 2 doses da vacina contra a Covid já aplicadas. Quem não tem o esquema vacinal completo, então deve apresentar um teste de PCR negativo e emitido nas últimas 48 horas. A Festa Nacional da Uva segue até o dia 6 de março. Até lá, devem ser distribuídos entre 150 e 200 mil quilos da fruta. A área de exposições da Festa da Uva conta com 250 expositores que trazem tudo o que é produzido em inovação e também na indústria aqui na Serra Gaúcha. E uma grande celebração hoje de manhã marcou a reabertura de uma igreja do Barroco Mineiro, a de Nossa Senhora dos Rosários dos Pretos, em Mariana. A igreja, que é tombada pelo IPHAN, ficou 6 anos em restauração. O Hernani Fiuza foi lá na cidade e acompanhou as festividades. O olhar atento do lado de fora é o de quem está admirado com o resultado. É linda, ela é maravilhosa, né? A gente fica até emocionada assim de falar, porque é muito grande. É muito tempo que ela ficou fechada, né? A celebração especial, presidida pelo arcebispo de Mariana, Dom Ayrton José dos Santos, é a primeira desde o início da reforma e marca a volta das missas na igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, uma das mais importantes da cidade. Foi dedicada a Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, porque foram os escravos que fizeram, e para garantir também que a imagem e a memória também daquelas pessoas permanecesse até os dias de hoje. Isso também significa que a igreja é para todas as pessoas, não importa a raça, não importa a origem da pessoa, a igreja é espaço para todos os que têm fé. Por causa da pandemia, apenas 100 pessoas puderam se cadastrar para acompanhar a celebração. Gente que fez questão de acompanhar de perto essa primeira missa para ver como ficou o interior da igreja depois de
tanto tempo fechada. Toda a reforma levou cerca de 6 anos. A construção, feita por pessoas escravizadas no século XVIII, ganhou pintura nova e atenção especial ao telhado e à torre do sino. O piso apodrecido também foi recuperado. Antes disso, a parte artística já tinha sido restaurada. Encontramos por baixo de várias camadas de tinta as pinturas artísticas, como anjos com guirlandas, e isso não é muito comum de se encontrar, é muito raro. E ficamos muito felizes porque os especialistas dizem que podem se tratar de pinturas do próprio Ataíde ou do filho dele que trabalhava com ele. A igreja, da segunda fase do Barroco, é tombada como Patrimônio Histórico Nacional. Por isso, todo o trabalho foi acompanhado pelo IPHAN. Foram gastos quase 4 milhões de reais com recursos do município e do governo federal. E agora, tudo isso volta a ser não só um lugar de admiração, mas de renovação da fé. O principal é a fé. Sem a fé a gente não é nada. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 20h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite e um bom fim de semana.